boa noite. Estamos aqui mais uma vez no estúdio da Veja São Paulo e quem nos visita é o grande ator Norival Riso, que está aqui do meu lado. O Norival Riso está em cartaz no Teatro Folha com o monólogo cômico O Homem das Cavernas, que essa semana ainda é apresentado nas terças e quartas, 21 horas. A partir da semana que vem, né, Nori? Já é quarta e quinta, Quarta e quinta-feira. Antes de mais nada, boa noite a todos, boa noite, Dirceu. Nós estamos lá de quarta, nem precisa mais que terça já foi. Não precisa mais, terça já foi, então, né? Então agora é concentrar no futuro. Quartas e quintas a partir de maio, de 1º de maio, quartas e quintas até 1º de junho, nós estamos lá no Teatro Folha. O Homem das Cavernas é um monólogo, como eu já disse, escrito por um americano chamado Rob Becker. Que está em cartaz em 41 países. Estreou aqui em São Paulo em 2009. Né? A gente Você fez uma carreira legal também. Direção do Alexandre Reineck, que se a gente não lembrar disso, depois ele vai brigar Continua com a gente. Continua fazendo com a mesma direção do Reineck. A produção agora da Açafrão. E o que é curioso mesmo é que assim, a gente tem tantos espetáculos sobre o ponto de vista feminino, né, que fala as peças de Mulherzinha, que fala das crises da mulher, da crise de trabalho, lar, ou então da busca pelo partido perfeito, né, e tem muito pouco os espetáculos de teatro mais voltados para a figura do homem. Esse espetáculo, no viés cômico, trata disso, né, do homem, de suas inquietações e um pouco também do lado machista que todos nós temos. Né? Então, quero que você fale um pouco para o público, para eles entenderem o que é esse Homem das Cavernas. Na verdade, o Homem das Cavernas, o espetáculo fala de uma analogia entre o Homem das Cavernas e o homem contemporâneo, como nós somos hoje, né? Como é que a gente lida com as coisas. E o relacionamento homem-mulher. É um pouco aquilo que você falou, que é uma posição um pouco machista do homem, porque vem de lá, ele dá aqui como se fosse uma explicação do que acontece. E as diferenças entre o homem e a mulher. Por que elas existem? Elas existem e elas são confirmadas no espetáculo, mas de uma forma bem humorada, com muita leveza, com muita graça e tal. Não é um espetáculo machista, não é um espetáculo contra as mulheres, pelo contrário. É um espetáculo que fala sobre o relacionamento, sobre as dificuldades que o homem e a mulher têm diante de algumas coisas, de algumas situações, mas que elas são resolvidas com bom humor. É isso. Mas todos nós temos, no fundo, um lado meio Homem das Cavernas ainda, né? Não, é por isso que eu falo, a analogia vem daí. Essa diferença e esse lado machista que vem do lado do Homem das Cavernas é apresentada no palco de uma forma leve, de uma forma cômica. Mas, como eu começo o espetáculo dizendo assim, parece que o Homem das Cavernas não é uma figura simpática, carismática, né? Porque ele traz na mão uma lança e carrega uma mulher pelo cabelo para dentro de uma caverna. Mas, no fundo, o Homem das Cavernas nunca fez isso. Isso é uma imagem que a gente tem, porque as histórias em quadrinhos reproduziam muito isso, os cartunistas reproduziam muito isso, mas o Homem das Cavernas, no fundo, era um protetor, um provedor. Ele é que fazia a caça, ele que alimentava a tribo, trazia a comida para a mulher e para os filhos, né? Então, isso, a partir daquele momento, vem até hoje. O homem é um caçador até hoje. E é o cara que mantém a família, entre aspas, até hoje, né? Agora as coisas estão muito mais divididas. Você já encontrou alguma mulher mais revoltada na plateia? Não, revoltada não, mas alguma que fala assim, essa peça é meio machista. Já encontrei, sim, já encontrei. Mas a gente começa a conversar e ela percebe que não é isso. Porque eu também falo que o homem é inferior, a inteligência da mulher ela é muito mais rápida no raciocínio. Nós como homens, fazemos bem uma coisa, mas uma coisa de cada vez. A gente não consegue fazer. A mulher não, a mulher consegue fazer 2, 3, 4 coisas de cada vez. Dirigir, né? estacionar, falar no celular. Isso se maquiar, sem querer ser machista. Isso se a CT não estiver perto. Mas é verdade, às vezes a gente está... Não sei se você já esteve no trânsito, você está dirigindo, o trânsito para, a mulher está se maquiando. Enquanto está dirigindo, ele está falando no telefone. Eu já ouvi isso, muitas vezes. Claro que não vai fazer isso, porque a CT vai multá-la. Mas que elas fazem isso, fazem. E o homem não, o homem faz uma coisa só, se concentra naquilo. E isso também é verdade. Porque tem uma piada dentro do espetáculo que, aliás... Fala. Pode falar? Pode falar. É a piada que eu acho mais legal, que assim... O homem faz bem uma coisa, tanto que quando está dirigindo e se perde, ele precisa baixar o volume do rádio para se encontrar, senão ele não se encontra. Mas hoje está talvez mais difícil fazer humor, né? Porque tem toda uma patrulha politicamente correta que fica rondando qualquer coisa que se fala.
Nesse momento, além de fazer humor, também lidar com temas relacionados ao feminismo, ao machismo, também se tornou delicado, porque Bem está todo delicado. mundo em cima. Bem delicado. Como é que é lidar com toda essa patrulha na hora de tirar graça de situações como a desse espetáculo? Eu acho e não assim, se você fizer queimar? uma retrospectiva dos humoristas do passado, o próprio Renato Aragão, o Chico Anísio, o Ronald Golias, o Mazzaropi, enfim, os humoristas do passado, hoje eles não teriam uma porta para entrar, porque está muito restrito, você não pode falar absolutamente mais nada, é muito difícil. E sendo que a gente faz uma brincadeira, é um xiste, uma ilusão, uma alusão a respeito do que acontece. E sem falar, Norival, que tudo fica uma coisa tão chata, porque é tudo tão explicativo, tudo tem que ter uma mensagem positiva, inclusive nos programas de humor. É verdade. Ontem, verdade. por exemplo, eu estava vendo o Mr. Brown, que é um programa muito legal com a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos, que o tema era o bullying, mas era tudo tão explicadinho, tão bonitinho, Que tão perde a querendo graça. passar uma moral. É, que eu estava com saudade da TV Pirata, né? Eu pensava, pô, Você fica com há saudade. há 30 anos atrás, há 29 anos, né, estreava a TV Pirata, que falava de todas as loucuras e a gente ria daquilo e sabia que a gente estava rindo, que era humor. Hoje, Inclusive, é engraçado porque, assim, nós temos programas de humor hoje, que é o tipo Pânico, que chuta o pau da barraca, entendeu? Que é justamente o contrário. E aí fica até meio grosso, de repente, depende do ângulo que você vê as coisas, você pode achar, né, o cara que está entrevistado ou a pessoa que está sendo reproduzida lá, pode não gostar. Mas eles estão partindo com tudo. Os humoristas atuais, tipo um programa de humor como você falou do Brown, fica meio reticente, entendeu? Fica, não vamos falar disso, não fala daquilo, não fala daquilo. Aí você perde completamente. O próprio Homem das Cavernas tem momentos que a gente fala de situações assim, que na década de 60, 70, era comum dizer assim, você é muito sentimental, as mulheres gostavam de homens mais sensíveis. E os mais sensíveis tem muito a ver com o homossexualismo, entendeu? E se eu começo a falar, na própria espetáculo, começo a falar de homem sensível, começo a falar não sei o quê, já acham que eu estou fazendo uma alusão ao homossexualismo, estou atacando o homossexualismo. Então fica meio sempre um pé atrás. Sempre um pé atrás. E isso eu acho que, de certa forma... É contraproducente. Exatamente. Contraproducente. Trava o artista no palco. Trava o artista no palco. E você sempre, a plateia fica sempre com uma espécie de júri, né? de juiz, meio assim por cima, olhando algumas pessoas, evidentemente. Claro. E sempre tem aquele que vai falar. Mas aí é uma questão de ir com o coração aberto. Como a gente estava falando antes, o Homem das Cavernas já foi montado em 40 países. 8 anos na Espanha, em Madrid, de sucesso, que está lá. 15 anos no México. O texto é de início dos anos 80. Não, mas é início dos anos 80, né? 80, 81, por aí. E por que você acha que gera essa empatia tão grande? É justamente por mostrar um homem comum ali confrontado com essas fragilidades ou com essas contradições? Porque essas fragilidades e contradições, o relacionamento homem-mulher é um pouco parecido. Assim, eu tenho a minha esposa, você tem a sua esposa, mas no fundo os conflitos são quase iguais, entendeu? A maneira que você lida com eles é que é diferente, né? Mas sempre tem um problema de espaço dentro da sua casa. A mulher tem mais espaço na casa do que o homem. Você chega com um pacote, por exemplo, chega com um pacote e põe em cima da mesa e fala, não, aí não. Você não vai pôr aí. Por quê? A casa não é sua também, né? E a toalha em cima da cama, esses clássicos todos. Não, toalha né? molhada em cima da cama. Aí tem uma porção de coisas que é comum a todos, entendeu? E o homem não presta atenção mesmo nas coisas, não percebe as coisas. Ela muda os móveis de lugar, ele não percebe, ele não tem a menor ideia do que acontece. Claro, tem os caras que se percebem, é evidente, mas são raros. A maioria dos homens não percebe uma mudança de mobília, entendeu? Não percebe que as coisas acontecem rapidamente. Ele tem Mas um você tempo sente dele. uma plateia masculina maior nesse espetáculo? Ou não, Não, está igual. Não, tá igual. Em geral, eles estão indo em casais. A mulher carregando sempre o homem. Que é o que eu falo no final, assim, hoje nós vamos ter sexo animal ou nós vamos ter briga animal. Porque é impossível passar desapercebido depois do espetáculo. O Norival está aqui, mas ele também, amanhã já pega o avião e vai para o Rio de Janeiro, né? Que aí vale a pena recomendar, quem estiver passando o feriado agora no Rio, ele está em cartaz com Histeria,
que é uma comédia sensacional dirigida pelo Jô Soares, Isso. em que ele vive Sigmund Freud, Freud. o pai da psicanálise, por isso que ele está com essa barbinha É. aí. O Nori também vai estar no cinema no final do mês, 28 né? de maio a gente 28 estreia no final de Plano maio. Real, né? O Plano Real que ele faz Fernando faz Henrique Fernando Cardoso. Cardoso. E deixa eu perguntar uma coisa que a gente estava falando antes. Fazer Fernando Henrique Cardoso no cinema, você deve ter sofrido um pouco de patrulha mesmo, até por parte dos seus colegas, imagino. O que pesou na hora de você aceitar esse personagem? Porque a gente vive um tempo tão polarizado da política que isso poderia pesar na tua escolha, né? Eu acho assim, eu acho que se você vai contar a história do Brasil, no caso, é história, não é, são fatos, são documentos. Você, para contar a história, você tem que apresentar, vamos falar assim, mocinho e bandido, né? Se você faz um bang-bang, você faz um mocinho e um bandido. Então, você não vai fazer o bandido se você não quiser. Não que o Fernando Henrique seja, não é isso, não. Sim. Não estou tomando partido nenhum. Mas é assim, você tem os dois personagens, entendeu? Mesmo quem seja contra o Fernando Henrique, ou seja contra aquele filme do Lula, fala, não, eu sou... Mas o ator tem que fazer. Independente de que lado ele está, ou de que se é que ele está. Não, é o personagem. É o personagem. É como o Freud, você pode ter restrições ao Freud. Ao Freud, você pode até ser do lado de Jung, mas não Jungiano. Mas você está trabalhando com um ser humano. Trabalhando com um ser humano. E está trabalhando como um ator. Eu não acho Lúcifer legal, mas se me chamarem para fazer uma peça sobre o paraíso e eu tiver que fazer o diabo, eu vou fazer o diabo. Tony Ramos está fazendo o diabo na TV agora. Né, pois é. Então é assim. Eu acho que o Hitler... Então ninguém faria Hitler, né? No teatro, no cinema. Sim. Ah, não vou fazer porque é Hitler. Não, eu vou fazer. Eu sou ator, né? Agora, o patrulhamento assim como o politicamente correto também, há umas coisas muito, muito estranhas no meio da gente que fica tolhendo o próprio trabalho, a própria criação. Então, acho que a gente devia deixar um pouquinho para o público avaliar, entendeu? Você faz. E aí, a partir de 28 de maio, o Plano Real está nas telas. Está nas telas e fala sobre a história do Plano Real, como ele aconteceu, como ele foi conduzido, como ele chegou até aqui, até hoje nós estamos vivendo o Plano Real. Né? Então, mas, enquanto isso, o que interessa é o Homem das Cavernas, né? E 171, que é um seriado que aconteceu, estreou domingo passado no Universal Channel, de quarta e sexta às 19 tem a reprise, e no domingo às 23 horas tem o episódio. Muito trabalho. E Máximo e Confúcio na TV Cultura. Pô, e assim vai, né? Ele vai começar a listar tudo. Eu faço concorrência comigo mesmo, e Máximo e Confúcio às 23 do domingo também. Então tá, Nori. Então, o Homem das Cavernas, já vamos pensar na semana que vem, quarta e quinta. Teatro Folha, no Shopping Higienópolis, quartas e quintas-feiras às 21 horas. Ingressos até a 50 dia 1º de junho. Ingressos a R$50. Isso. E eu vou te agradecer mais uma vez o nosso papo. Obrigado. Eu que te agradeço. Gente, então foi mais um encontro aqui na Veja São Paulo. Semana que vem a gente está de volta. Valeu, boa noite.